Olá pessoal, se preparem aí porque esse vídeo aqui é bombástico. Aqui eu vou mostrar para vocês, eu vou desenhar para vocês, para quem ainda não quer acreditar, o pacto para barrar a Lava Jato. Esse vídeo desenha o pacto para barrar a Lava Jato para quem é incrédulo. E nisso a gente vai começar aqui no dia 23 de maio de 2016, como vocês estão vendo aqui, né, com essa notícia aqui. Em gravação, Romero Jucá, que era ministro do Planejamento, sugere um pacto para barrar Lava Jato, de jornal. Aí tem gente que diz que não, que diz que sim, que não sei o que, não sei o que lá. Bom, ele foi gravado pelo ex-presidente da Transpetro, o Sérgio, como é que é o nome dele? Sérgio Machado, alguma coisa assim. Sérgio Machado, isso. Foi presidente, né, da Transpetro. E aí esse presidente da Transpetro, com medo aí de ser investigado pela Lava Jato, de ser preso, alguma coisa, ele começou então a gravar várias pessoas que ele conversava. Aí gravou o Romero Jucá, gravou o Renan Calheiros, gravou o Sarney, gravou muito mais coisas aí, enquanto está sofrendo pressão do Rodrigo Janot para mostrar o que sabe. E aí está sendo liberado agora essas gravações. Essas gravações são de um mês, sei lá, antes do processo de impeachment da Dilma. E agora ele está liberando isso daí, botando tudo na mídia. E aí vem uma bomba muito grande, porque inclusive alguns desses ministros, esses envolvidos, falam que não vai sobrar nenhum político em Brasília. Talvez sobrem 5 ou 6. Imaginem, dos 300, 400, 500, sei lá quantos políticos tem lá, sobrar 5 ou 6. Tá? Então a coisa é gravíssima. E aí ele sugere aqui que deve haver um pacto para barrar a Lava Jato. A gente vai analisar notícia por notícia para ver se realmente isso acontece ou se é uma mera invenção, uma fantasia dele, né? A primeira coisa que a gente tem que entender, então, é que houve a menção a esse pacto. E para que a gente possa dar sequência no entendimento, a gente precisa ver essa conversa agora que surgiu do Renan. Essa conversa surgiu ontem, hoje é 26 de maio, essa conversa aí surgiu ontem. E aqui, como a conversa é muito grande, né, eu vou falar para vocês somente, aqui tem um vídeo dele falando alguns trechos, né, só que esse vídeo, ó, vocês veem aqui, são 19 minutos. A gente vai resumir isso aí, porque o nosso próprio vídeo do desenho do pacto, ele também vai ser grande, infelizmente. Eu vou falar aqui duas coisas aqui, ó. A primeira é falar do aumento do STF, né? Aqui, o Renan diz o seguinte: não negociam porque todos estão putos com a Dilma. Todos são, no caso aqui, o Supremo Tribunal Federal. Que, em segundo lugar, negocia a transição com eles, ministro do Supremo Tribunal Federal. Com eles, elas têm que estar juntos e eles não negociam com ela. Né? Aí o Renan diz: não negociam porque todos estão putos com ela. Ela me disse que é verdade mesmo. Nessa crise toda, estavam dizendo que ela estava abatida. Ela não está abatida. Né? Que saiu na mídia, inclusive na Veja, que ela estava abatida. Pegaram uma foto dela lá e fizeram uma montagem escrota, né, dizendo que ela estava abatida, não sei o quê. Ela tem uma bravura pessoal que é uma coisa inacreditável. Ela está gripada, muito gripada. Aí ela disse: Renan, eu recebi aqui o Lewandowski, querendo conversar com ele, quer dizer, ela queria conversar com ele um pouco sobre a saída para o Brasil, sobre as dificuldades, sobre a necessidade de conter o Supremo como guardião da Constituição. O Lewandowski só veio falar de aumento. Isso é uma coisa inacreditável. Quer dizer, a Dilma ficou puta com o cara, com o presidente do Supremo Tribunal Federal, porque ele só foi falar lá de aumento. E ela queria falar sobre uma saída para a crise do Brasil, né? Então, isso gerou o quê? Uma certa discórdia. Aí a gente passa aqui para o próximo link aqui do tijolaço do dia 25 de maio. Vamos acompanhar sempre essas datas aqui, tá, pessoal? Ainda estamos em 25 de maio, que é atual. O áudio de Renan, Dilma e os STF que só pensa em aumento. Né? Aqui ele está falando mais uma vez e aqui ele fala mais uma vez aquela frase que o Lewandowski só veio falar de aumento e isso era uma coisa inacreditável. Então gerou uma tensão entre o Lewandowski, ou seja, o STF, e a Dilma Rousseff, que era então presidente. E isso tudo aconteceu porque Dilma, aqui ó, notícia de julho de 2015, Dilma veta reajuste do judiciário, informa TV. Então ela vetou, por quê? Porque o governo estava querendo cortar gastos,
que estava naquela crise danada. Ela fez uma errada na administração pública dela, o Brasil deixou de arrecadar, começou a entrar em crise, quer dizer, em crise não, em afundamento de receita, e daí a Dilma, para conter aí os impactos, né, esses impactos negativos, ela começou a cortar gasto, e claro que não poderia aprovar o ajuste do judiciário, que geraria aí um gasto, né, o reajuste representaria 25 bilhões extra para os cofres públicos nos próximos 4 anos. Então quem é o presidente que vai aprovar uma coisa dessa sabendo que o governo já está arrecadando menos, né? Aí nós temos a seguinte notícia aqui direto da Câmara dos Deputados. Câmara autoriza o processo de impeachment de Dilma com 367 votos a favor e 137 contra. A notícia é do dia 17 de abril de 2016. Quer dizer, o Supremo puto com a Dilma, né, mostra aqui um comportamento que é uma certa vingança. Por que vingança? Porque esse processo de impeachment, e aqui independe da sua opinião política, se você é contra ou a favor do impeachment, só para pensar um pouco, liga os neurônios aí da análise, tá? E pensa comigo, o STF estava puto, né? Quem presidiu esse processo de impeachment foi o Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha é réu em processo no Supremo. E o Supremo poderia afastar e deveria afastar o Cunha, né, da presidência do Senado, mas não fez. Inclusive, nesse próximo link aqui, olha, vocês vão ver que o caso do Eduardo Cunha já é o mais longo da história no Conselho de Ética, que era o caso de afastar o Eduardo Cunha da presidência da Câmara. Nessa terça, o delator repetiu ter passado o Cunha 4 milhões de propina. Quer dizer, o Cunha foi acusado de tudo que é coisa. Parece que o Cunha, segundo as informações que estão saindo aí, que ele preside, que ele elegeu vários deputados com dinheiro de propina, elegeu deputado, elegeu senador, ele deu dinheiro para o Supremo. Parece que ele tem uma coisa que é muito maior do que o PC Farias, quem se lembra do PC Farias. Então, mesmo com todas as provas, evidências e tudo mais, o Supremo não afastou o Eduardo Cunha. Por quê? Porque o Eduardo Cunha é essencial nesse momento para o afastamento da Dilma Rousseff. Tá? Então não se poderia afastar o Eduardo Cunha antes disso. Inclusive, quando o Valdir Maranhão passou a ser presidente, quando o Cunha foi afastado, depois do impeachment, a primeira coisa que o Valdir Maranhão tentou fazer foi anular o impeachment. Então, o Eduardo Cunha é peça fundamental desse impeachment e não foi afastado, né, da Câmara, e conseguiu, então, no dia 17 de abril, instaurar o processo de impeachment. Aí ele cumpriu a obrigação dele, que todo mundo estava querendo. Só que ainda faltava mais uma coisinha para o Eduardo Cunha fazer antes de sair, porque a situação dele não dava para segurar, tá? Porque é o seguinte... Aqui ele afastou, aí no dia 27, quer dizer, 10 dias depois que ele fez o processo do impeachment da Dilma, aí sim ele reuniu novamente aqui com Lewandowski e fecha um acordo para reajuste de 78% para juízes que a Dilma havia vetado. Lembre do impacto desse reajuste aí que isso teve, né? O STF e o Cunha fecharam o acordo para fazer. Aí sim, processo da Dilma correndo, beleza, né? Só tem um problema, pessoal, né? Aí aqui no blog aqui do Luiz Müller, ele fala o seguinte: ela não deu aumento para o Supremo, mas o Cunha deu. A autópsia do golpe só faz Dilma crescer na foto, tá? Então é interessante vocês lerem aqui também. Agora tem um problema aqui, ó. No dia, né, aqui eles fecharam o acordo para fazer o reajuste, mas o reajuste mesmo ele só veio depois, né? E aqui você tem: Câmara aprova aumento salarial para MPU e Supremo Tribunal Federal. Foi aqui no dia, vamos ver, cadê? No dia 3 de maio de 2016. Portanto, o acordo foi no 27 de abril. Aí no dia 3 de maio, beleza, aprovado o aumento salarial, que a Dilma tinha sido contra. Tá? Então, o que é esse aumento salarial? É interessante ver aqui também. Ó. A despesa extra somente para ministros do Supremo Tribunal Federal seria de 2,17 bilhões, levando em conta outros magistrados de tribunais superiores da União, como o ministro do Supremo Tribunal de Justiça.
o TSE e também o TST e o STM, por exemplo, o impacto total chegaria a 717 milhões. Então aqui é um rombo desgraçado que aprovaram, né, saindo do governo. E aí justamente esse governo agora que está dizendo, não, o rombo é muito grande, gastou muito com coisa social, mas aqui foi vital dar esse dinheiro aqui para o Supremo, para que o processo pudesse ocorrer, tá? A gente precisa também entender o seguinte, é que é a ambição, essa loucura, obsessão por dinheiro, parece aí do pessoal do STF. Por quê? Por que eu estou falando isso? Olha aqui, do dia 7 de outubro de 2015, em meio à crise fiscal, comissão na Câmara, que também é o Eduardo Cunha, aprova reajuste de 16% para os ministros do STF. Quer dizer, no ano passado eles já tinham recebido um reajuste de 16%, só que queriam mais. Preciso pagar mais. Então, os 78% já foi em cima desse aumento que já teve no ano passado. E que inflação doida é essa que tem no Brasil, que tem que aumentar 100% o salário dos caras em um espaço de um ano? Que loucura mais doida é essa? Bom, então beleza. A Câmara passou para frente então o processo de impeachment que iria ser então votado no Senado. Só que ao ser votado no Senado, a Dilma iria ser afastada e quem assumiria era o vice-presidente Michel Temer, tá? E daí ia ficar escancarado uma coisa muito absurda, é que justamente o Eduardo Cunha, ele se tornaria então presidente. Se Temer virar presidente, Cunha é o vice-presidente, desculpem, Cunha se tornaria vice-presidente, tá? Essa notícia saiu aqui nesse site Politize, né, que é aquela coisa. Bom, a Dilma saiu, então o Temer ia ser o presidente interino e ele precisaria de um vice, que na ordem sucessória seria então o Eduardo Cunha. Só que o Eduardo Cunha é réu no Supremo Tribunal Federal. Ele jamais poderia fazer uma coisa dessa. Ele não poderia ser vice-presidente do Brasil, porque vice-presidente o cara tem que ser mais ou menos honesto. Mesmo o Temer sendo ficha suja, né, que a gente sabe que ele é ficha suja, não poderia, seria escandaloso demais que o Cunha fosse presidente. Então o Cunha já tinha cumprido as coisas dele, ele já tinha feito o processo de impeachment e já tinha negociado então com o pessoal lá da Câmara, e agora seria a hora então de tirar o cara da jogada. E isso acontece aqui no dia 5 de maio de 2016. Ministro do Supremo afasta Cunha do mandato e da presidência da Câmara. Ele não cassou, ele só afastou. Afastar significa que ele continua com os mesmos direitos dele, recebendo o salário dele, com direito a carro, com direito a casa, com direito a tudo. Ele só afastou, né? Então vamos olhar aqui a data novamente. Dia 5 de maio, o ministro do Supremo afasta. Quem foi o ministro que afastou? Tá? Teori Zavascki, relator da Operação Lava Jato, afastou o presidente. Lembrando que o processo do Cunha é o mais longo da história, tá? E aí isso só pôde ocorrer por quê? Porque a Câmara aprovou então aqui o reajuste salarial para eles no dia 3. Dia 3 de maio de 2016 a Câmara aprovou o aumento, agora sim podemos afastar, no dia 5 de maio a gente pode afastar então o Eduardo Cunha. Bom, aí aqui a gente tem que retomar o pensamento. Tendo afastado o Cunha e o Supremo recebendo o aumento dele e o processo da Dilma já estando em transição, encaminhado para o Senado, então é hora do Senado afastar a Dilma. O Senado aprova o processo de impeachment e afasta a Dilma. Isso aqui ocorreu no dia 12 de maio. Veja só a velocidade das coisas. A justiça brasileira funcionando, que é uma beleza. Dia 12 de maio, então, a Dilma é afastada. Você pode ler aqui nos links, lembrando que eu vou deixar os links aí para vocês. E com o afastamento da Dilma, o Michel Temer é notificado e se torna oficialmente o presidente interino do Brasil. Tá? Isso aqui é do dia 12 de maio também, no mesmo dia foi então ele ser notificado. E aqui a gente tem que voltar à nossa linha de raciocínio, que a gente tinha falado lá na frente do pacto para Lava Jato, né? O pacto para barrar a Lava Jato. E aqui a gente vai ver o seguinte, a primeira coisa que o Temer faz, olha só, no dia 12 ele assumiu, dia 12, a primeira coisa que ele faz, que precisa fazer para barrar a Lava Jato,
é influenciar dentro da justiça brasileira, porque da forma que a Dilma estava trabalhando, né, não dava para barrar a Lava Jato. E muita gente aqui nesse ponto vai dizer assim, pô, você está sendo partidário, está defendendo a Dilma. Não, é que foi criada uma situação, uma independência no poder de investigação que favoreceu a criação e esse processo da Lava Jato. Então, quando o Temer assumiu o negócio, que é justamente o que o pacto faz, é preciso fazer um pacto para acabar com a Lava Jato. Quando ele faz, a primeira coisa que ele vai fazer é influenciar na justiça, no sistema de justiça do Brasil. Qual foi a primeira atitude que o Temer fez quando assumiu? Ao dia 12 de maio, tá? Aqui na Folha de São Paulo, os links vão ficar com vocês. Isso aqui, pessoal, só para vocês terem uma ideia, 12 de maio foi uma quinta-feira, tá? Aí o que acontece? No dia 14 de maio, no sábado, né, o ministro... Não, essa notícia, na verdade, mas a CGU foi extinta antes. Eles acabaram com a Controladoria Geral da União. E após a extinção, os servidores da antiga CGU, aqui ele já fala da antiga, quer dizer, já foram afastados antes, né, estudam paralisação. O que aconteceu? Vamos ler isso aqui com bastante calma. Servidores da recém-extinta Controladoria Geral da União marcaram para segunda-feira, 16, uma assembleia para discutir uma paralisação para as mudanças promovidas pelo governo interino Michel Temer. O órgão foi retirado da estrutura da Presidência da República e agora passará a se chamar Ministério da Transparência, da Fiscalização e Controle. Agora, muita atenção nisso aqui. Não é que ela foi extinta, ela passou a se chamar ministério, ela passou para dentro do governo. E aí que muita gente vai dizer o seguinte: Alexandre de Moraes, que é o ministro da Justiça atual de Temer, diz que CGU será mais forte como ministério. Né? Esse é Alexandre de Moraes, que eu nem vou falar dele, né? Que ele mandou bater nos estudantes em São Paulo, que ele não fez nada contra a investigação do roubo da merenda lá em São Paulo, que foi secretário da Justiça aí do Alckmin, né? E fechou os olhos para todo aquele processo de corrupção lá da merenda, mas na hora que os estudantes foram para a rua para protestar, ele mandou baixar o cacete nos estudantes. Tem foto na internet de todo canto, mas nem vou falar muito nesse assunto. Ele foi nomeado ministro da Justiça. Claro, um homem tão bom como esse tem que ser ministro da Justiça. O passado dele você pode ler aí depois na internet. Ele fala que o CGU será mais forte como ministério. Só que o que acontece de fato? Para especialista, fim da CGU enfraquece o controle de combate à corrupção. Por quê? Tá? Deixa eu ver aqui a última. Aí ele fala aqui também, ministro, ele fala o seguinte: nenhum direito absoluto. Isso aqui é um outro tema. Vamos entender por quê. Aqui embaixo na notícia ele está dizendo aqui, a perda de identidade, o enfraquecimento da independência no trabalho de combate à corrupção estão entre as principais preocupações de servidores federais e especialistas diante da mudança na Controladoria Geral da União, que passou a integrar o Ministério da Fiscalização, Transparência e Controle, criado pelo presidente interino Michel Temer. Tá? Ou seja, antes a CGU ela era independente e agora ela foi anexada, foi criado um ministério para ela. Quem é o chefe do ministério? Justamente o cara que está sendo investigado na Lava Jato, que é o presidente do Brasil. Né? Ele é o chefe dos ministros. E agora um processo de investigação que antes era independente passou agora a receber ordens diretas do investigado pela Lava Jato. Tá? Então, esse é o impacto. Então, justamente por isso que os funcionários querem, então, paralisar todo o Brasil, né? E alguns já começaram a fazer isso, porque eles perceberam que isso foi uma atacada sutil, mas de muita eficiência. Porque na hora que o presidente lá, o Temer, fala, para com isso daí, não investiga mais isso, eles têm que fazer, porque eles estão agora sujeitos. E antes, criado se eu não me engano, pelo Lula, a CGU funciona de forma independente. Ela funciona como um órgão paralelo para analisar e investigar as ações do governo. Tá certo? Então foi essa a grande tacada aqui, que vai botar a justiça sob influência dele. Uma outra tacada, essa outra notícia aqui, nenhum direito é absoluto e país precisa funcionar, diz o ministro da Justiça. Por que ele diz isso? Tá? Por quê? O novo ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, 47 anos, defende que o governo Michel Temer não nomeie obrigatoriamente
para a chefia da Procuradoria-Geral da República, o mais votado em uma lista tríplice por integrante de carreira, que era o que o Lula fez. Antigamente, com o Fernando Henrique, ele nomeava, por exemplo, o pessoal da Procuradoria colocava lá, fazia uma lista e tinha o mais votado e o menos votado, segundo, terceiro. E o Fernando Henrique, ele escolhia ali, escolhia o lá de trás, que era amigo dele, porque aí o cara engavetava tudo que era coisa que era de investigação. E aí o Lula entrou e mudou isso. Ele começou a nomear sempre como chefe, né, chefia da Procuradoria-Geral da República, o cara mais votado pelos próprios procuradores. Né? E isso não necessariamente, por exemplo, o Rodrigo Janot barrou aí a entrada do Lula, né, para ministro da Dilma. Mas o Rodrigo Janot foi colocado lá dentro pela Dilma. Por quê? Porque ele era o mais votado do pessoal da Procuradoria-Geral da República. Então, mostra o quê? Que a Dilma e o Lula, eles dizem, olha, o que vocês votarem aí para mim tá bom. Mesmo que o cara lá na frente prejudicasse o governo, mas era importante isso. Então, deu independência para a CGU, né, botou o Rodrigo Janot, e o Rodrigo Janot que afastou, praticamente o Rodrigo Janot que afastou o Lula, né, quem deu a ordem foi o Gilmar Mendes, mas quem respaldou essa ordem foi o Rodrigo Janot. E agora o governo do Temer, através aqui do ministro da Justiça, começou a malhar. Não, isso não tem que ser assim, nenhum direito absoluto, o país precisa funcionar. Como se elegendo o mais indicado pelos procuradores da República, o Brasil fosse parar de funcionar, como se isso fosse algum privilégio. Quer dizer, eles perdem a autonomia. Ao perder a autonomia, o cara nomeia como ele quiser e volta lá para os tempos do Fernando Henrique, quando existiu o engavetador-geral da República. Tá? Então, desculpe que esse vídeo ficou um pouco longo, mas é porque o contexto, a gente vê várias notícias aqui sendo publicadas, mas é preciso entender o contexto, senão você não entende esse pacto que foi feito aí, né, que parece ter sido feito para acabar com a Lava Jato e para voltar ao Brasil de antigamente, que era um Brasil que não saía muitas notícias de corrupção, porque todo o sistema era travado. Tá? E aí, com esse processo de independência da investigação no Brasil, que foi feito aí pelos governos do Lula e da Dilma, e eu falo isso independente da opinião. Você pode me chamar de petista, mas só que esse processo foi feito no governo do Lula e da Dilma. Se fosse feito em outro governo, eu falaria, foi feito no outro. Mas é fato, isso aí foi feito no governo Lula e Dilma. E agora eles estão acabando com essa independência para lá na frente chegar lá na Lava Jato. Você pode até pensar, não, mas a Lava Jato é indestrutível. Ela parece ser indestrutível porque o sistema de investigação estava independente. Só que aí você está fazendo o quê? O governo Temer está quebrando ponto por ponto, devagarinho. Quando a Lava Jato estiver toda cercada, né, de um procurador que não vai respaldar ela, de um ministro da Justiça que não respalda a Lava Jato, de outro e outro e outro, o Moro pode falar o que ele quiser, que na nossa opinião também ele é seletivo, mas ele pode fazer o que quiser. O sistema vai derrubar ele. Tá? Não é um juizinho de primeira instância, eu falo isso aqui ironicamente, me referindo aí a todo esse sistema que está sendo mudado. O juiz Sérgio Moro vai passar a ser um juizinho de primeira instância na mão de um sistema todo mudado. Então, mais cedo ou mais tarde, isso vai acabar sim, se continuar da maneira como está sendo conduzido. Tá certo, pessoal? Esse foi o vídeo do desenho do pacto para barrar a Lava Jato. E aí você pode e deve compartilhar isso em todas as redes sociais, comente. Lembrando que o nosso canal Notícias Comentadas não tem censura. Coloque a sua opinião, comente, espalhe esse vídeo, porque é muito importante a gente entender o momento que o Brasil está atravessando. Agradeço a todos vocês aí pela audiência, pelo sucesso do nosso canal. E meu muito obrigado. E comente aí, lembrando que não temos censura. A gente se vê então no próximo vídeo.